Alô, você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora a montagem das celas e a montagem do subconjunto do trocador de calor. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa na descrição do canal, está todo detalhado aqui. Vamos voltar para o Inventor e vamos continuar com o nosso tutorial. Então aqui eu tenho todas as peças feitas da cela, vamos clicar aqui em Tilial. Então está todas as peças feitas. Agora é só fazer o conjunto, então vamos aqui clicar aqui para voltar aqui, maximizar. Eu vou clicar em novo, vou clicar aqui para fazer o conjunto, clicar aqui Standard IAM, milímetro, vou clicar em criar. E vou entrar aqui com o nome da peça. Primeiro vou salvar, primeiro save. Clicar em save. Está aqui na nossa pasta. Vou entrar com o nome aqui da peça. Então, suporte. Saddle. Fixa. Que é fix, né? Então está o nome aqui da peça. Então este vai ser o conjunto da cela fixa. Vou clicar em salvar. Vou clicar aqui em Place, na parte de baixo aqui, vou selecionar Place só, na seta, clicar em Place e vou procurar a peça. Então a primeira peça que eu vou colocar é esta peça da base com os furos, que é o fixo. Vou dar Open. Vamos clicar aqui em Home, para ajustar na tela. Afastar um pouco aqui, está muito grande, né? E vou dar um clique aqui para colocar a peça. Então a primeira peça que eu coloco, eu vou dar ESC. Ele colocou na tela, vamos verificar os planos aqui, então vou ligar os planos da peça, clicar aqui em expandir, então esse plano, clicar com o botão direito, clicar aqui em visível, e vou clicar aqui no plano do conjunto, na origem, expandir, vamos ver o plano, então está batendo o plano, vamos virar aqui do lado, então não está batendo, está fora, está solta a peça, então ele não colocou fixa, vou clicar aqui novamente em Home. Eu vou apagar a peça, clicar com o botão direito, clicar em Delete. Eu não quero colocar desta maneira. Vou dar Yes. Vou vir aqui em Tools. Vou clicar aqui em Application Options. Vou vir em Assembly. E vou clicar aqui para colocar o primeiro componente fixo, aterrado, que eles chamam. Vou marcar aqui. Então, Place and Ground First Component, a origem. Então ele vai colocar o primeiro componente na origem. Vou dar aplicar e vou dar close. Agora sim, vou novamente aqui em Assembly, vou clicar aqui em Place, vou pegar a minha peça com furo e vou dar Open. Então aqui ele já colocou a peça, não preciso fazer nada, já está colocada. Vou dar ESC e já vem aqui com o ícone de fixo, tem uma taxinha aqui fixando a peça. Vou trazer a segunda peça, vou clicar em Assembly, vou clicar aqui nesta peça e vou dar Open. Vou afastar aqui e colocar aqui em cima. Vou dar ESC, que é só uma peça que eu quero. Vou girar a minha vista aqui, apertar Shift e o botão do meio do mouse. Vou clicar em Constraint. Está na restrição aqui Mate. Vou clicar nesta face. Vou girar minha vista, Shift e botão do meio e vou clicar nesta face. Então está aplicada a restrição. Vou clicar em Home. Vou clicar aqui para aplicar a restrição. Está aplicada a restrição. Vou continuar aplicando mais. Vou colocar a peça no meio com outra peça. Então vou clicar aqui em expandir a árvore da peça, da chapa. Expandir aqui a peça. Vou clicar aqui para expandir a pasta. Vou selecionar aqui o plano que eu quero. Então eu passo aqui, ele pega o plano, saia na tela se não estiver aparecendo e volte. Então vou clicar neste plano, continuo em Mate e vou clicar aqui no plano da peça que está aparecendo aqui. Vou aumentar aqui e vou clicar neste plano da peça. Então aplicou a restrição, ficou no meio. Vou dar aplicar. Vou continuar aplicando restrição. Vamos girar aqui um pouco a vista. Eu vou aplicar aqui a restrição desta face com a face aqui da peça. Vamos afastar aqui, vamos ver no PDF.
Então eu tenho aqui, vamos diminuir aqui menos. Eu tenho aqui uma distância aqui de 15, ó, na parte de cima aqui da chapa, 15 milímetros. Vamos voltar. Então eu vou entrar aqui com 15 e vou dar aplicar. Ele dá uma mensagem aqui de erro, ó. Eles não tá aceitando essa restrição, está em conflito. Eu vou aqui editar a relação e vou inverter aqui a restrição, ó, a solução. Então vou clicar aqui para flush, ó. Então agora funcionou a restrição. Vou dar aplicar e vou cancelar a janela e clicar aqui em home, dar um clique na tela, clicar em home. Então está feita aqui a primeira restrição da chapa aqui. Vou clicar aqui para salvar até o momento. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Vou colocar aqui o reforço da lateral, essas duas peças. Então está a 300 aqui do centro. Está faceando a chapa aqui do fundo. Vamos voltar para o invento. Vou clicar aqui em place. Vou procurar a minha peça, essa peça aqui, ó, 120 por 380, clicar em open. Vou clicar aqui para descarregar a peça. Vou dar ESC. Vou clicar em restrição. Vou aproximar aqui, vou clicar nesta face e vou clicar nesta face da chapa. Vou clicar em aplicar. Vou continuar aqui, apertar Shift e rolar a minha tela. Vou clicar aqui na peça e levar para cá, para continuar aplicando restrição. Vou clicar no 1 para retomar a restrição. Vou clicar aqui nesta face, apertar Shift e girar a vista com o botão do meio e clicar nesta face. E vou aplicar a restrição. Vou continuar aqui com Mate, vou clicar nesta face e vou clicar aqui na origem expandido aqui, vou clicar no plano que eu quero. Então este plano que eu preciso. E vou clicar aqui a distância de 300. Ele não está indo, ó, preciso inverter a restrição aqui, então vou clicar aqui no flush. Ó. Então agora foi. Ó. Só que não é 300, é 150, né? Metade para cada lado. Agora sim, vamos confirmar. Então 300 total, 150 para cada lado. Vamos voltar lá. Eu vou clicar para aplicar. Vou cancelar restrição. Vou clicar aqui em home para girar o trimétrico e vou colocar outra peça. Então eu posso selecionar a peça aqui, ó, apertar Ctrl, segurar e clicar e arrastar a peça para a tela. Então a peça vem para a tela aqui, ó, sinalzinho, eu vou soltar. Ó. Então eu trouxe outra peça pela árvore. Ó. Eu não fui buscar lá pelo place. Vou continuar com restrição aqui, clicar em Constraint. Vou girar aqui a minha vista. Vou clicar aqui nesta face, clicar aqui em Home, vou clicar nesta face. Então está aplicado. Vou clicar para aplicar a restrição, vou girar a vista e aplicar outra restrição. Vou clicar nesta face, vou clicar aqui em Home e vou clicar nesta face. E vou confirmar a restrição, clicar em aplicar. Vou girar a minha vista aqui, clicar no cubo. Está aqui em Mate, vou clicar nesta face e vou clicar no plano aqui que eu preciso para a restrição. Ó. Então o plano YZ. Vou entrar aqui com 150. Então já está correto, eu não preciso inverter aqui o flush. Vou dar aplicar. Vou cancelar a janela e vou clicar aqui em Home e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vou colocar agora a chapa curva aqui em cima. Então vou clicar aqui em Place. Vou procurar a peça aqui para colocar. Então esta peça, vou clicar em Open. Então a peça veio na tela, vou dar um clique em descarregar aqui. Vou dar ESC, é só uma peça que eu preciso. Vou clicar em restrição. Está em Mate, vou puxar aqui um pouco do lado. Vou clicar aqui na face, ó. Ele pega o centro da peça. E vou clicar aqui no arco. Aqui também ele vai pegar o centro da peça. Ó. Então vamos pegar bem na face. Ó. Então está aplicada a restrição. Vou dar aplicar. Vou girar a minha vista aqui, vamos ver no PDF. Então eu tenho aqui, ó, da face traseira 25. Ó. Então vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui nesta face e vou clicar nesta face. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vou entrar aqui com 15, né? Vamos confirmar. 25, desculpa. Então aqui é 25. E eu vou clicar aqui para inverter o comando. Ó. Então foi para dentro, vou colocar aqui menos 25.
e vou dar aplicar. Então veio para a posição que eu quero, ó. Vamos clicar aqui do lado para ver. Então está correta a peça aqui. Vou clicar em Home. Agora eu vou centralizar a peça. Então vou clicar aqui na última peça que nós colocamos. Está em Mate aqui, ó. Então vou ampliar aqui a árvore e ampliar a origem. Eu vou pegar o plano que eu preciso aqui, ó. No caso é esse plano. Vou clicar aqui no conjunto, no plano do conjunto, ó. Então este plano, o YZ. E vou dar aplicar. Vou cancelar. Vou clicar em Home. Vou girar aqui a vista. Está pronto a nossa base, o nosso saddle, né? A sela fixa. Vou clicar em Home novamente e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Agora aqui eu preciso fazer aqui o conjunto da sela móvel. Então eu vou salvar isso aqui como? Eu vou clicar em File. Vou clicar aqui Save As. Então vou salvar uma cópia. Vou mudar o nome aqui de fixo para Mobile. E vou dar Save. Então mudou o nome aqui, ó, já estou no novo conjunto. Vou recolher aqui a árvore. Então a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou clicar nesta chapa de baixo aqui, que é a base, ó. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar aqui em componente, ó, passar o mouse em componente. Vou clicar aqui em Replace. Ó. E vou pegar aqui a chapa móvel, ó. Vou clicar na chapa móvel e vou dar Open. Então ele repassa a chapa. Ó. Está tudo feito, está tudo ok, está tudo restringido. Ó. Não preciso fazer nada. Então eu usei um conjunto, só troquei a chapa. Vou clicar em salvar. Está pronto aqui as duas celas. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer aqui a chapa de aterramento aqui, esta chapinha aqui, Earthing Connector. Então o dimensional está aqui, ó. Vamos voltar aqui, vou voltar no Inventor, vou clicar aqui em Novo, vou selecionar Sheet Metal e vou clicar em Criar. Primeira coisa aqui, vou clicar em Save e vou colocar o nome, Earthing Connector. E vou salvar. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então o dimensional está aqui, ó. Tem um retângulo de 50 por 110. Está feito no centro da peça aqui o furo. Vamos voltar lá. Então vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home. Vou clicar neste plano. Vou clicar aqui em retângulo. Vou fazer o retângulo aqui, ó. Sem me preocupar com medida. Vou clicar aqui em coincidente, constraint. Vou clicar no meio da linha aqui do retângulo. Aparece a bolinha verde, o ícone. Vou clicar na origem. Então está no meio esta linha. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então tenho 50 ali por 110. Vamos voltar. Então aqui é 50. Enter. Vou clicar aqui no cubo. Vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Aqui é 110. Enter. Vou terminar o meu retângulo. Vou clicar aqui em Finish Sketch. Vou clicar em Home. Vou puxar essa cota um pouco para cá. Vou clicar aqui para acertar a espessura da chapa. Vou desmarcar aqui a regra e vou entrar com a espessura. A espessura da chapa aqui é 1/4, então 6,35. Dar OK. Vou clicar aqui em Face. Então ele já pegou a peça. Eu vou dar OK aqui para aplicar. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar nesta face e vou fazer o furo. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Vou fazer o furo aqui com Extrude. Então vou clicar no eixo e abrir o círculo. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar neste círculo, clicar aqui do lado. O furo é de 20. Enter. Vou afastar aqui, vou clicar no centro do furo, vou clicar aqui na origem do evento. Clicar aqui embaixo. Aqui é 80. Enter. Vou dar ESC. Ainda não está totalmente restringido, está vermelho. Então vou clicar aqui em horizontal. Vou clicar no centro do furo e vou clicar na origem. Agora ficou azul escuro, está totalmente restringido. Vou clicar Finish.
Vou clicar aqui em Cut. Ele selecionou o círculo, vai ser a espessura, a distância de corte e vou dar OK. Vou fazer aqui o chanfro de 5, vou clicar aqui Corner Chamfer, mudar a medida para 5. Clicar aqui em Corner para selecionar o corner e clicar neste canto aqui, ó, e neste também. E confirmar o comando. Vou clicar aqui em Save. E está feita a nossa peça aqui, o Earthing Connector. Vamos voltar aqui para o conjunto do móvel, ó. Na cela móvel, está os dois abertos aqui e a fixa também está aqui, ó. Então no móvel, eu vou colocar aqui meu conector. Então eu vou clicar aqui em Place na parte de baixo, clicar aqui em Place, ó. Vou selecionar o conector. Então está aqui, ó. Vou clicar aqui e vou dar Open. Então ele vai ficar deste lado aqui da peça, ó. Vou dar ESC, é um só. Vou clicar aqui em Restrição. Vou clicar nesta face, vou clicar nesta face da peça. Então está colocado. Vou dar Aplicar. Vou continuar a minha restrição aqui. Vamos ver no PDF. Ó. Então eu tenho aqui uma distância de 75. Ó. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou girar aqui a minha vista, apertar Shift e girar a vista. Vou clicar nesta face da peça. Vou girar aqui em Home. E vou clicar nesta face. E vou entrar aqui com 75. Enter. Então está aplicada a restrição. Falta uma restrição. Então vou vir aqui expandir a árvore do conector. Clicar aqui no Fold. Clicar em Origem. Vou pegar aqui o plano do meio. Ó. Então vou clicar neste plano. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui nesta face. Vamos ver a altura aqui no PDF. Então é 125. Vamos voltar. Vou entrar com a distância. 125. Vamos clicar em Home. Ele foi para baixo. Eu vou entrar aqui com menos. Ó. Menos. Então foi para a posição que eu quero. Vou dar Aplicar. Vou cancelar aqui. Vou clicar em Home. Então a minha peça, minha cela móvel está pronta. Vou clicar em Save. Vou fazer o mesmo na peça fixa. Ó. Então vou clicar aqui em Place. Vou trazer o meu Earthing Connector. Vou clicar Open. Agora essa conexão vai ficar deste lado aqui desta peça. Ó. Então vou dar ESC, que é uma só que eu quero. Vou clicar em Constrain. Vou girar a minha vista aqui, clicar aqui no cubo. Ó. Então girou a vista. Vou clicar nesta face da peça. Vou continuar girando aqui no cubo. Ó. Mais uma vez. E vou clicar nesta face aqui da peça. Ó. Então está aplicado. Vou aplicar a restrição. Vou girar a vista. Vou clicar aqui nesta face. Clicar aqui em Home. Vou clicar aqui para girar do lado que eu quero. E vou clicar nesta face da peça. Ó, e entrar com a distância de 75. Enter. Então está aplicada a restrição. Vou aplicar a última restrição aqui. Vou clicar aqui na árvore. Expandir a outra árvore. Expandir origem. Vou clicar no plano que eu quero. Ó. Então este plano, XY. Vou girar aqui, apertar Shift e botão no meio do mouse. E vou clicar nesta face. E vou entrar com a medida, 125. Vou colocar menos aqui para inverter o lado. E vou dar Aplicar. Vou cancelar a janela. Vou clicar aqui em Home. Está colocado o conector. Vou recolher a árvore. Vou salvar meu trabalho. E está pronto as duas celas aqui do nosso conjunto. Agora eu vou fazer aqui o subconjunto do casco, o shell. Então estou na tela inicial aqui. Vou clicar em New. Vou selecionar aqui Standard milímetro IAM. IAM é a Assembly do Inventor. Vou clicar. E vou clicar em Criar. Então aqui estou no espaço de montagem do Inventor. O menu aqui está para montagem, Assembly. Eu vou colocar a primeira peça. Então vou clicar aqui em Place, na parte de cima. E vou procurar a minha peça. A primeira peça que eu vou colocar é a flange. Eu vou dizer que esta é a peça mais importante do conjunto, então vai ser a primeira peça. Poderia começar com o casco também, não tem problema. Então vou clicar nesta peça e vou dar Open. Então ele já vem aqui, ó, está configurado para colocar na origem. Vou dar ESC, que é só uma peça que eu quero colocar. Então aqui no Tools, ó, Application Options, eu tenho aqui em Assembly, ó, está marcado aqui para colocar a primeira peça aterrada e na origem. Ó. Vamos fechar aqui. Então aqui está com a taxinha, ó, está fixa e a primeira peça. Vou clicar aqui para salvar meu conjunto.
O primeiro save eu vou entrar com o nome, então o nome é Shell, de casco, né? E vou dar salvar. Então criou um arquivo aqui IAM, Shell IAM. Vou continuar o meu conjunto, vou olhar de frente aqui, ó. Então se eu clicar aqui no plano, vamos aumentar aqui a origem, ó. Se eu passar no plano aqui, ó, o YZ, o furo está deslocado do centro. Isso é norma de tubulação, né, de flange. Então o furo nunca fica no eixo. Está deslocado aqui da flange. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui em Home. Vou trazer agora o casco. Então vou clicar aqui Assembly novamente, clicar em Place. E vou selecionar aqui o casco nosso, o Shell aqui, ó. Vou dar Open. Vou afastar um pouco, vou clicar aqui na tela para descarregar. Vou dar ESC, é só um que eu quero. Vou clicar em restrição, vou clicar aqui em Insert. O Insert é muito usado para a peça cilíndrica, então vou clicar aqui nesta aresta. Vou girar a minha vista aqui, apertar Shift e girar a vista, e vou clicar nesta aresta da flange. Ó. Vou clicar em Home. Então o que faz o Insert? Ele faz duas restrições ao mesmo tempo. Ó. Ele centralizou e colocou na face. Vou clicar em Aplicar. Vou expandir aqui o Shell, vou clicar na origem, vou selecionar o plano aqui, ó, o YZ. Esse furo tem que ficar para cima. Vou mudar aqui para Mate, clicar no plano novamente aqui, ó, 1, a seleção 1. A seleção 2 eu vou clicar no plano aqui da tela, ó, do conjunto. Então o furo foi para baixo, eu vou inverter aqui, clicar em Flush, ele veio para cima, ó, está aqui para cima. Vou dar Aplicar. Vou cancelar a janela, vou clicar aqui em Home. Então aqui está restringido o casco aqui, o tubo. Vou recolher a árvore, vou recolher esta árvore. E vou salvar aqui até o momento. Vou continuar a montagem aqui, vou colocar o Shell Cover aqui no fim. Então vou clicar em Place. Vou selecionar aqui o Shell Cover, ó, a tampa. Vou dar Open. Ela veio aqui na tela, vou aproximar aqui, ó, vou clicar aqui e descarregar a peça. Vou dar ESC. Vou clicar em Restrição. Vou clicar em Insert. Vou clicar aqui na aresta da peça e vou clicar na aresta do tubo. Então está aplicada a restrição Insert. Vou clicar para aplicar. Vou continuar aqui aplicando. Ó. Eu vou expandir a árvore do Shell, vou expandir aqui a origem e vou pegar um plano. Ó. Vou clicar neste plano, vou mudar aqui para Mate, clicar no plano novamente e selecionar aqui o plano do conjunto. Ó. Vamos passar aqui o mouse. Voltar aqui, ó, passo aqui na tela, volto aqui, ó, vou clicar neste plano e vou aplicar a restrição. Então o Shell está totalmente restringido. Vou clicar em Home, vou continuar aqui, vou colocar os tubos aqui neste furo, ó, os dois tubos. Então vou clicar em Place, vou clicar aqui no tubo que eu quero, esse tubo aqui que nós fizemos, ó. Vou dar Open, vou clicar aqui no vazio para colocar o tubo e vou colocar outro tubo aqui, ó. Vou dar ESC, vou aproximar aqui, girar a vista, ó. Então este tubo aqui tem que ficar aquele abaulado para baixo. Então vou girar este tubo aqui. Vamos clicar em Home novamente. Vou subir aqui um pouco o tubo. Clicar de frente novamente. Vou clicar aqui em Free Rotate. Vou clicar no tubo e vou girar o tubo nesta vista que fica mais fácil para girar de frente. Ó. Vamos pegar de novo. Vou clicar aqui e vou girar o tubo. 180 mais ou menos na vista. Vou dar ESC. Vou clicar em Home. Vou clicar em Constraint, está Mate, vou aproximar aqui do tubo, clicar na face do tubo e vou clicar no furo. Então está aplicada a restrição. Vou clicar aqui para aplicar, confirmar a restrição. Vou girar a minha vista aqui, apertar Shift e girar a vista, puxar um pouco mais. Vou clicar aqui neste abaulado do tubo que nós fizemos e vou clicar no tubo. Então centralizou o tubo. Vou clicar aqui para aplicar a restrição. Vou clicar em Home novamente, vou aproximar mais aqui, vou expandir o meu tubo aqui, o primeiro, ó, que nós estamos mexendo, vou expandir a origem, vou clicar neste plano e vou clicar aqui no plano do conjunto. Ó. Então vamos rolar a árvore, então no plano do conjunto o XY, para centralizar o tubo. Vou clicar em Flush, então ficou para cima, vou aplicar. Vou cancelar, então esse tubo está totalmente restrito. Ó. Vou recolher a árvore dele e aqui a outra também. Vou clicar em Home, clicar no vazio, clicar em Home e vou colocar o outro tubo aqui.
vou clicar em Constran, vou clicar no corpo do tubo e vou clicar no furo aqui. Eu não consigo pegar aqui, ó. Então vou girar a vista, apertar Shift e clicar aqui no furo. Então está aplicado o tubo. Vou aplicar a restrição, vou clicar em Home, vou girar a vista aqui, ó. Eu preciso pegar aqui a peça lá dentro, então vou esconder o shell, ó. Vou clicar aqui no Shell Cover com o botão direito e vou clicar em Visibilidade. Então agora eu consigo acessar aqui a minha peça. Vou clicar em Constran novamente, vou clicar aqui no abaulado, ele vai pegar o centro do abaulado, ó. E vou clicar no tubo. Então está posicionado. Vou clicar em Home. Então os dois furos estão para esse lado, ó. Vou clicar em Aplicar a restrição. Vou continuar aplicando mais uma restrição. Vou clicar aqui em Expandir. Vou clicar aqui no YZ. Vou rolar a árvore. Clicar no YZ do conjunto. Então foi para cima. Vou inverter no Flush. Ficou na posição que eu quero. Vou aplicar a restrição. Vou cancelar a janela. Vou trazer aqui o Shell Cover de volta. Clicar com o botão direito. Clicar em Visibilidade. Vou recolher a árvore. Recolher esta árvore também. Clicar em Home novamente. E salvar aqui meu trabalho até este momento. Agora aqui eu vou colocar as flanges aqui em cima. Vamos ver aqui no PDF. Então a flange aqui, ó, é o item 10. O item 10 eu tenho uma flange ASME B16.5. Welding Neck classe 600, 4 polegadas. Então vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Place na parte de baixo, ó, na seta. E vou aqui em Place from Content Center, que é a biblioteca do Inventor. Então vou clicar aqui. Então abriu aqui a biblioteca, Place Content Center aqui do Inventor. Eu tenho aqui milhares de peças para pegar. Eu vou clicar aqui na seta do filtro. Eu tenho os padrões aqui, ó, de fabricantes, aqui de normas, ó. Então tem ANSI, BSI, GB, o GOST, o ISO, o GIS e o DIN. Então nós vamos pegar aqui ANSI, ó, vamos filtrar no ANSI. Eu vou clicar aqui em Tube Pipe, ó. Eu tenho aqui conduits, né, que ele fala, pipes, ó, são tubos. Eu posso usar, e tem o fittings. Então o fittings eu tenho aqui flange, ó. Então vou procurar a flange que eu quero. Tem vários tipos aqui. Eu quero uma welding neck. Então eu quero uma welding neck WN classe 600. Então vou procurar aqui, ó. Então está aqui, ó. É esse padrão que eu quero, classe 600. Vou dar OK. Ele abre aqui o tamanho, a janela com tamanhos de flange, né? Então eu quero uma flange de 4 polegadas. E vou dar OK aqui, ó. Então ele traz a flange na tela, ó. Vou clicar aqui e vou descarregar a flange, ó. Preciso de duas flanges. Então uma aqui e outra aqui embaixo, ó. Vou clicar aqui e deixar aqui. Vou dar ESC. Vou aproximar aqui da flange. Vou clicar em Constran. Vou clicar aqui em Insert. Vou clicar nesta aresta aqui da flange, ó, do corpo da flange, do diâmetro. E vou clicar aqui no nosso tubo, ó, na flange, na aresta do tubo. Então está colocada a flange, já está posicionada. Vou aplicar a restrição. Vou vir aqui na árvore, ó, a primeira flange aqui, ó, vou clicar aqui para expandir. Expandir a origem também. E vou selecionar um plano. Então vou pegar este plano. Selecionei, está mate aqui, vamos colocar mate, ó, vamos pegar de novo este plano aqui, o XY. Ele pede a segunda restrição, então vou vir aqui no conjunto, ó, na origem do conjunto, e pegar o plano que eu quero aqui. Vou passar no vazio e voltar aqui, aí ele pega, ó. Então no caso é o YZ, ó. Então está restrito já, vou clicar aqui aplicar e cancelar. Então esta flange está restrita, vamos ver de cima aqui, ó, de frente. Então está correto aqui, ó. O furo não está na linha de centro, ó. Vamos voltar aqui para o trimétrico. Vou restringir esta outra flange. Então vou clicar em Constran. Vou selecionar aqui Insert. Vou clicar aqui na aresta da flange. E vou clicar na aresta do tubo. Então está restringido. Vou dar Aplicar. Vou vir aqui na última flange aqui embaixo, ó, expandir a árvore. Expandir a origem. Dar um clique, pegar o plano que eu quero, no caso aqui o XY, dar um clique. Vou mudar aqui, né? Voltar para Mate, clicar aqui novamente, ó.
E agora clicar aqui no plano do conjunto. No caso aqui vamos vir para a tela, voltar aqui, pegar este plano. Então está restrito também. Vou clicar aplicar, vou cancelar a janela, vou clicar aqui em Home e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora eu vou colocar o item 12. Ó. Então aqui o item 12 é um ASME B1611 Half Coupling Thread, classe 3000, 1 polegada. Então vamos lá para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Place from Content Center, na parte de cima já está selecionado aqui. Vou procurar aqui Coupling, dar um clique. Já está filtrado aqui para ANSI. Vou procurar aqui com rosca, ó, Half Coupling Thread, vou clicar. Então este é 3000, é este que eu quero. Vou dar OK. Vou selecionar aqui o tamanho que eu quero, 1 polegada, e dar OK. Vou colocar um aqui perto desta flange e o outro aqui embaixo. Vou dar ESC, são só 2 itens. Vou aproximar aqui, ó, a rosca está para lá, ó. Então vou clicar aqui em Free Rotate, selecionar a peça e rotacionar para a rosca ficar para cá. Vou dar ESC, vou clicar em Constraint, vou clicar no corpo e vou clicar aqui no furo. Então está colocado aqui. Vou aplicar a restrição de concêntrico, vou cancelar a janela, vou clicar na flange com o botão direito e tirar a visibilidade da flange. Vou girar a minha vista, apertar Shift e botão do meio do mouse, vou aproximar aqui, vou clicar em Constraint novamente, vou clicar aqui em Tangente, vou selecionar esta face e a face do tubo. Então ele aplicou a tangência aqui, ó. Vou aplicar a restrição, cancelar e clicar aqui em Home. Então está colocada a minha peça. Ela gira aqui, ó, não tem problema, pode deixar assim. Vou colocar a outra peça aqui. Então vou clicar em Constraint, a rosca que está do lado de lá, ó, então vamos girar novamente, vamos fechar aqui, clicar em Free Rotate, vou clicar na peça e girar a peça para a rosca ficar para cá. Vou dar ESC, vou clicar em Constraint novamente, vou clicar no corpo e clicar aqui no furo. Então está aplicada a restrição. Confirmar aqui a restrição. Vou afastar aqui a vista, vou girar a minha vista e vou aplicar a restrição de tangência. Vou cancelar a janela, clicar na flange com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou girar aqui mais um pouco, aproximar, clicar em Constraint, vou selecionar tangente, selecionar esta face e a face do tubo e aplicar. Vou cancelar, vou clicar em Home e vou trazer a flange aqui de volta. Vou clicar com o botão direito, clicar aqui em Visibility. Clicar aqui com o botão direito, clicar aqui em Visibility. Então voltou aqui as duas flanges. Vou clicar em Save. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora vou colocar o plug aqui, o item 13. Então é um ASME B1611 Round Head Plug 1 polegada. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui Place from Content Center. Vou clicar aqui em Plugs e vou selecionar aqui, ó, 1611 Round Head Plug. Vou dar OK. Então abriu aqui o tamanho, é 1 polegada, vou selecionar e dar OK. Da mesma maneira, vou clicar um aqui perto da flange e outro aqui embaixo. Vou dar ESC, não preciso mais. Vou aproximar aqui, vou clicar em Constraint, a rosca está para lá, ó, está correto. Vou clicar no corpo e clicar aqui no corpo do coupling. Então está colocado. Vou aplicar, vou cancelar a janela, aproximar aqui, clicar na peça e mover para fora. Vou clicar no vazio, vou clicar em Constraint, vou clicar aqui na face do plug, eu vou girar a vista, apertar Shift e botão do meio, clicar nesta face, girar novamente, clicar nesta face. E vou colocar aqui menos 10. Então menos 1, ficou 10 aqui com a 0. Então entrou para dentro, ó, vou dar aplicar. Vou aproximar aqui do outro plug, a rosca está do lado correto, vou clicar no corpo e clicar aqui no plug. Ó. Então está aplicado. Vou aplicar a restrição, vou cancelar, vou clicar no plug e arrastar para fora. Vou clicar no vazio, vou clicar em Constraint novamente, vou apertar Shift e botão no meio do mouse e vou clicar nesta face com a restrição. Girar novamente, Shift e botão no meio e clicar nesta face. Colocar aqui menos 10. Então está menos 10, dar OK.
Vou clicar em Home, está colocado os dois plugs e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou colocar esse dreno aqui embaixo, ó, o item 6 e 7. Então vamos ver na lista. Então o item 6 é um acoplamento com rosca, classe 3000, um acoplamento inteiro. Então vamos voltar aqui para o Inventor. Vou clicar em Place from Content Center. Vou clicar aqui em Coupling. Então é esse tipo aqui, ó, classe 3000 aqui, ó. Half Coupling, não é este aqui, ó. Então acoplamento inteiro. Classe 3000, vou dar OK. Vou pegar o tamanho de 1 polegada e dar OK. E vou clicar aqui embaixo para descarregar. Vou aproximar a vista aqui, é um só que eu quero, vou dar ESC. A rosca aqui, vamos girar aqui ó, a peça, vou clicar na peça e girar Free Rotate, tem rosca dos dois lados. Então qualquer lado está bom, vou dar ESC, vou clicar em Constrain, vou clicar no corpo. Vou girar a minha vista, apertar Shift de botão do meio do mouse. Vou aproximar minha vista aqui e clicar no furo. Então está colocado. Vou aplicar. Vou clicar em Home. Vou girar a vista aqui um pouco e vou pegar a tangência aqui dentro. Então vou clicar em Tangente. Vou clicar nesta face e na face do tubo. Então está aplicado. Vou aplicar a restrição. Vou cancelar e vou clicar em Home. Vou clicar aqui em Place from Content Center. Vou pegar o plug é sextavado, então é esse tipo aqui, ó, Hex Read. Vou dar OK. Vou selecionar aqui de 1 polegada e dar OK. E vou clicar aqui para descarregar o plug. Vou aproximar a vista. Vou dar ESC, é só um plug que eu quero. Vou clicar em Constrain. Vou clicar aqui em Insert. Vou girar aqui, vou pegar aqui esse diâmetro, ó. Passou muito, vamos voltar um pouco. Então vou pegar a borda aqui do plug aqui, ó. Está Insert. E vou clicar aqui na aresta do acoplamento. Então está colocado, ó. Vou dar Aplicar. Vou cancelar a janela e vou girar aqui para trimétrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar a cela aqui, a cela fixa. Então a cela fixa, eu tenho o centro aqui do furo 470. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place, vou selecionar a cela aqui fixa, esta daqui ó, fixa, vou dar Open, vou aproximar aqui, é um item só, vou dar ESC, vou aproximar da vista, vou clicar aqui em Free Rotate, vou clicar no subconjunto e vou girar a vista, ó. Deixar do lado que eu preciso, então é deste lado. Vou dar ESC no Free Rotate, vou clicar em Constrain. Vou clicar nesta face aqui do apoio e vou clicar no tubo. Então está aplicada a restrição. Vou aplicar aqui a restrição, confirmar, Apply. Vou vir aqui, está Mate aqui, ó. Vou girar aqui, vou clicar no furo. E vou clicar aqui nesta face, da flange. Vou mudar aqui a distância para 470. Então ele foi para fora, vou colocar menos. Então foi na posição que eu preciso, vou dar Aplicar. Vou colocar mais uma restrição, então vou aumentar a árvore aqui, expandir. Vou clicar em Origem. E vou selecionar este plano aqui, que é o meio da flange. Ó. Vamos aproximar mais. Então o YZ, vou clicar. E vou clicar no plano do conjunto, ó, o YZ também. E vou dar Aplicar. Então está totalmente restrito. Vou cancelar e vou clicar aqui em trimétrico. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vou colocar agora a flange móvel. Então vou clicar aqui em Place. Vou selecionar a flange móvel, a Mobile. Vou clicar em Open. Vou clicar aqui para descarregar. Vou dar ESC. Então esta já está na posição que eu quero. Vou clicar em Constrain. Está Mate. Vou clicar aqui neste corpo, na face do arco. Vou clicar no tubo. Então está aplicada a restrição. Vou clicar aqui para confirmar a restrição. Vamos ver no PDF para continuar. Então eu tenho uma distância aqui até o centro do furo ó, de 1,250. Furo com o centro do furo aqui. Vamos ver aqui a diferença aqui na cela. Ó. Então tenho 60 de centro, são 2 vezes, é 120. Vamos voltar. Então 1,250 menos 120 vai dar 1,130 aqui. Vamos voltar para o Inventor.
Então aqui vou clicar aqui nesta face, ó, está Mate, vou girar aqui a vista, apertar Shift, botão do meio e vou clicar nesta face. E vou colocar aqui 130. Vou girar aqui no Home, dar um clique. Então está aplicada a restrição que eu quero. Vou aplicar a restrição. Vou aplicar a restrição aqui no meio da peça. Então esse suporte aqui vou ampliar aqui. Ampliar a origem. Vou pegar o plano que eu quero. Ó, é o YZ. Vou clicar. E vou clicar aqui no plano do conjunto. Vou girar aqui para Flush. E aplicar a restrição. Vou cancelar o comando. Vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos colocar agora o suporte da placa de identificação. Vamos ver aqui no PDF. Então tenho aqui a distância aqui de 600, ó, na face da placa. Está no meio do tubo. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place. Vou selecionar aqui a placa. Dar um clique aqui. E vou dar um clique em Open. Vou colocar a peça aqui do lado. Vou dar ESC, que é uma peça só. Vou clicar em Constrain. Vou clicar aqui neste arco da peça, ó, dar um clique aqui e dar um clique no corpo. Então ele já pegou o corpo. Vou aplicar, vou cancelar a janela, vou girar a minha vista, vou clicar na peça e arrastar aqui para cima. Posicionar mais ou menos aqui. Vou clicar aqui em Home, aproximar mais, vou vir aqui na peça, na árvore, clicar na peça, na chapa e expandir aqui a árvore dela. Clicar em Origem. Vou pegar aqui o meio da peça, ó, o XZ, vou selecionar e vou clicar em Constrain. Vou afastar aqui um pouco, vou vir na origem do conjunto e vou pegar o plano que eu preciso. Ó. Então é o XY. Então está aqui na posição. Vou aplicar, continuo em Mate, vou clicar aqui nesta face e vou clicar na face da flange. Vou mudar para Flush e vou entrar com a distância aqui. Vamos confirmar no PDF. Então a distância é 600, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 600. Já foi para a posição, vou dar aplicar. E vou cancelar a janela aqui. Vou clicar aqui em Home. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora eu vou colocar aqui o reforço do olhar e depois o olhar. Então primeiro vamos aqui no voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place na parte de cima. Vou selecionar aqui o Lift and Lug Plate, chapa de reforço, e clicar em Open. Vou colocar a chapa aqui na tela, dar um clique, é só um que eu preciso, vou dar ESC, vou aproximar aqui a vista, vou clicar em Restrição, vou clicar aqui na parte de cima da chapa, ó, ele vai pegar o eixo da chapa, está em Mate, e vou clicar no tubo, vai pegar o eixo do tubo. Então está aplicada a primeira restrição, vou clicar aqui para confirmar a restrição. Agora sim apliquei a restrição. Vou continuar aqui aplicando a restrição. Vou recolher a árvore aqui da placa de identificação e expandir aqui da nossa peça. Clicar em origem. Vou selecionar aqui o plano que eu quero. No caso este plano. Continuo em Mate. E vou selecionar aqui o plano do conjunto. Então este plano, YZ. Ele foi lá para baixo. Vou inverter aqui, colocar Flush. Veio para cima novamente e vou dar aplicar. Vou continuar aplicando mais uma restrição. Vou pegar este plano, XZ, dar um clique. E vou clicar aqui nesta face. Vamos voltar aqui para ver o que aconteceu. Ela foi aqui embaixo. Ó. Eu vou inverter aqui, colocar para cima. E vou entrar com a distância que eu preciso. Vamos ver no PDF. Vamos aumentar aqui um pouco. Então essa distância é 230 mais 300, é 530. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então aqui é 530. Vamos inverter aqui o sentido. Ele foi para baixo, não dá para inverter aqui no Mate e no Flush. Eu vou colocar aqui menos. Então ele foi para a posição que eu preciso. Vou dar OK. Está aplicado aqui as 3 restrições aqui na peça. Estão aqui embaixo da peça. As 3 restrições. Vou clicar aqui em Place. Vou selecionar aqui o Lift and Lug, o olhar, vou dar um clique, vou dar Open. Vou colocar aqui na tela, dar um clique. Vou dar ESC, que é só uma peça que eu preciso. Vou girar a minha vista aqui, apertar Shift e botão do meio do mouse. Vou aproximar aqui do olhar. Vou clicar em Constrain. Vou selecionar aqui Tangente. Vou selecionar esta face. Vou clicar aqui em Home.
e vou clicar aqui na face da peça. Então está aplicado a tangente. Vou dar aplicar para aplicar a restrição. Vou continuar aplicando a restrição, vou clicar em Mate. Vou puxar a minha árvore, aumentar aqui, expandir do olhal e expandir a origem. Vou clicar aqui no plano que eu quero. Vamos passar no vazio e voltar para cá. Agora sim. Então vou clicar neste plano, XZ. E vou clicar aqui no plano da árvore do conjunto. Vamos afastar mais aqui para ver o plano. Então é o YZ. Então está aplicado. A peça veio aqui, ó. Vou aplicar a restrição. Vou continuar aplicando restrição. Vou pegar outro plano da peça. Então plano do meio aqui, ó. YZ. E vou clicar na face da flange. Ou posso pegar aqui também o meio da peça aqui, ó. Que é mais fácil, ó. Vou clicar aqui no meio da peça, nesse plano. Então a peça foi para lá. Foi embaixo. Vamos clicar aqui para inverter, ó. Então foi para cima agora. Então está aplicada a restrição. E vou dar aqui aplicar. Vou cancelar a janela. Está feita aqui a restrição do olhal. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vou continuar aqui, vou fazer o pattern aqui do olhal. Então vou clicar em pattern. Vou selecionar aqui o olhal, aproximar aqui o olhal e a chapa. Está selecionado os dois itens. Vou clicar aqui em retangular. Vou clicar aqui em coluna na seta e vou selecionar a direção aqui do pattern. Então vou clicar nesta aresta. Está para lá o pattern. São 2 unidades. Vamos ver aqui no PDF. É 1.400 a distância. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 1.400. Vamos ver aqui, vou clicar em Home. Então está feito aqui o pattern. Ó. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home novamente. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Está feito aqui o tutorial do Shell. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento é muito importante. Obrigado, um abraço, até o próximo.